Eu desejo saudar a todos os amados irmãos com a doce paz do Senhor. Amém? Que a doce presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo seja com você neste momento, em o nome de Jesus. Amados, eu gostaria de compartilhar uma palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 25 em diante, que fala acerca da mulher do fluxo de sangue. Para muitos, esta passagem é bem conhecida, porém, para outras pessoas que estão me ouvindo pela primeira vez, talvez seja uma palavra nova. E eu gostaria que esta palavra, ela viesse de encontro ao seu coração, ela viesse de encontro à sua necessidade, neste momento, em o nome de Jesus. No Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 25 em diante, diz que certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás de Jesus entre a multidão e tocou nas suas vestes. Porque ela dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já está curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Disseram-lhe então seus discípulos: mestre, vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E Jesus olhava em redor para ver a que isto fizeram. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Jesus olhou para aquela mulher e disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Marcos capítulo 5, versículo 25 em diante. Louvado seja o nome santo do Senhor. É um texto bem conhecido, que fala de uma mulher com um problema hemorrágico, um problema de enfermidade, que durante 12 anos estava naquela aflição, naquela labuta, naquela luta, mas chegou o dia do seu milagre. E eu quero te dizer neste momento, eu não sei quanto tempo você está nessa situação, nessa condição, mas se você crê, hoje, neste momento, é o momento do seu milagre. Uma pergunta: você, meu querido, acredita em milagre? Porque eu acredito em milagre. E eu creio que Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus de milagres através de Cristo Jesus. Quando nós vamos para esse texto, nós vemos a história de uma mulher. Uma mulher que há 12 anos padecera de uma enfermidade, de um fluxo de sangue. E tudo o que ela tinha já havia dispensado, gastado com muitos médicos, né? Verdadeiramente esse é o verdadeiro devorador. Por quê? Porque no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Porém, Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Eu quero te dizer neste momento, se o ladrão, se o adversário da tua alma tem roubado a sua paz, roubado a sua saúde, roubado os seus bens, se tem trazido enfermidade para o seu corpo físico, eu quero te dizer que Jesus Cristo, Ele veio para te dar paz, para te dar vida e vida com abundância. Então você recebe essa cura, você recebe essa vida, você recebe essa paz neste momento proveniente de Jesus Cristo. Amém? Aqui nós vemos acerca desta mulher que tinha gastado tudo quanto ela tinha com os médicos, né? E nós notemos que esta mulher, ela tinha essa enfermidade, esse fluxo de sangue, né? Que perante a sociedade daquela época, ela era considerada imunda, né? E ela tinha que viver afastada da sociedade, ela tinha que viver afastada da sua família, ela tinha que viver afastada dos seus amigos, tudo por causa dessa enfermidade. Eu não sei, meu querido, qual é a situação que você está vivendo hoje, que muitas das vezes está te afastando dos teus entes queridos.
que está te afastando das pessoas que você ama, que está te afastando do convívio familiar. Mas eu quero te dizer neste momento que Jesus Cristo chegou e Jesus Cristo quer mudar esta realidade. Seja enfermidade, seja o que for, Jesus Cristo está aqui para mudar essa situação, para que você viva em paz, para que você viva feliz, para que você viva em comunhão com a sua família, para a glória de Deus. A Bíblia diz que aquela mulher ouviu acerca de Jesus. Quando Jesus Cristo chegou ali na sua cidade, a Bíblia diz que ela ouviu acerca de Jesus. Diz assim o versículo 27. Ouvindo falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da santa palavra do Senhor. E quando ela ouviu falar de Jesus, que Jesus curava, que Jesus fazia milagres, uma fé genuína nasceu no seu coração. E ela considerou em seu coração que se ela tocasse na orla das vestes de Jesus, ela seria curada. É claro que para isso acontecer, ela teria que atravessar uma enorme multidão, um enorme obstáculo, né? E como ela faria para atravessar aquele obstáculo? Por quê? Porque por causa da sua enfermidade, ela não poderia tocar em ninguém. Porque se ela tocasse em alguém, a pessoa que ela tocasse também ficaria impura. Essa enfermidade era como se fosse algo contagioso. Eles acreditavam isso naquela época. Então, amados, com uma doença contagiosa, te privando da família, te privando até mesmo de andar no meio da sociedade, como sair de casa, né? Como sair de casa se os seus vizinhos a recriminavam por aquela condição que ela estava vivendo? Pela lei, aquela mulher não poderia de maneira nenhuma sair de casa. Pela lei, aquela mulher não poderia de maneira nenhuma ficar com sua família. Com certeza, ela já estava até mesmo morando no vale que se chama Vale dos Leprosos, porque a sua enfermidade era considerada uma maldição. Ela era, por causa dessa enfermidade, uma pessoa amaldiçoada. Mas ela ouviu falar de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas, amados, você já parou para imaginar a dor, a angústia que aquela mulher sentia todos os dias de sua vida por causa de sua enfermidade? Por quê? Por causa de sua enfermidade, ela era privada de muitas coisas. Convívio familiar, sociedade. O que restava então para aquela mulher? A não ser a morte, não é mesmo? Infelizmente, queridos, muitos pensam assim, que só lhe resta a morte, que não tem mais jeito, que não tem mais saída, que não tem mais solução, e acabam se entregando à depressão. Mas quando aquela mulher já estava com seus dias contados, né? Ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela creu que Jesus podia fazer o milagre. E eu quero falar com você neste momento, que se encontra enfermo, que se encontra desenganado. Ouça a voz de Jesus nesta tarde. O milagre está chegando na sua vida, no seu corpo físico. Você tem que crer em milagre, porque a Bíblia diz que quando ela ouviu falar de Jesus, quando ela ouviu falar dos feitos de Jesus, ela creu, lhe nasceu uma fé. E quando ela creu, quando nasceu uma fé, ela fez algo tremendo. Ela começou a proferir aquela fé. Ela começou a falar com os seus lábios. O que ela disse? Ela disse o seguinte: se eu tão somente tocar nas suas vestes, na orla das suas vestes, eu serei curada. Amados, ela ouviu falar de Jesus. Uma fé viva e verdadeira brotou em seu coração. E automaticamente ela mudou a sua maneira de falar. Ela não falava mais como uma derrotada, ela não falava mais como uma fracassada, ela não dizia mais eu vou morrer, não tem mais jeito, não tem mais solução. Pelo contrário, ela começou a falar com quem tem fé.
né? Com a pessoa que tem fé, ela dizia: se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Glória a Deus, ela mudou a sua maneira de falar. Esse é o primeiro passo para o milagre. Esse é o primeiro passo para termos uma vida de vitória, uma vida de sucesso. É mudarmos a nossa maneira de falar. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele muda tudo, meu irmão. Muda tudo. Até a sua maneira de falar. Aquele que falava como derrotado, não fala mais. Aquele que falava como fracassado, não fala mais. Aquele que falava como se fosse um enfermo, né? Não fala mais. Se você ainda fala como um derrotado, se você ainda fala como um fracassado, eu quero dizer, mude neste momento em o nome de Jesus. Porque foi a primeira coisa que aquela mulher fez. Quando a fé brotou no seu coração, quando ela ouviu falar de Jesus, ela mudou a sua maneira de falar. Ela sim, tinha 1001 motivos, né, para dizer que iria morrer, que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução. Mas ela começou a mudar a sua maneira de falar. Ela disse: se eu tão somente tocar nas vestes desse homem, eu vou ficar curada, eu vou ficar liberta, eu vou ver o milagre acontecer. Quantas pessoas, meus amados, não falam apenas em derrota, em fracasso, em destruição, em miséria? E a Bíblia fala, em Provérbios, capítulo 6, versos 2, que nós estamos presos pela palavra que sai da nossa boca. Se falamos em derrota, seremos derrotados. Se falamos em fracasso, com certeza seremos fracassados. Se falamos em doença, então, com certeza ficaremos doentes. Porém, se você falar que você é um vitorioso em Cristo Jesus, que em Cristo Jesus você é mais que vencedor, que tudo tu pode naquele que te fortalece, né? Então mude a sua maneira de falar. Diz assim, ó: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Que em Cristo eu sou mais que vencedor. Amém? Aquela mulher disse: se eu apenas tocar em suas vestes, ficarei curada. Primeiro passo para o milagre, né? Você tem que falar o milagre. Ela falou o quê? Ela falou o milagre, e o milagre aconteceu na sua vida. Fale o milagre, querido. Quer seja algo positivo ou quer seja algo negativo, depende de cada um, né? De acordo com aquilo que você diz, você receberá. Porque a Bíblia diz: tu tens o que tu dizes. É através da fé. Essa mulher poderia ter feito uma confissão negativa, não é mesmo? Ela poderia, ao invés de ter feito uma confissão positiva, uma confissão de fé como ela fez, ela poderia ter feito uma confissão negativa, uma confissão de derrota. Ela poderia ter dito: olha, não vale a pena ir até Jesus, eu já sofri muito tempo, já são 12 anos de enfermidade, os médicos já me desenganaram, eu já gastei tudo quanto eu possuía. Enfim, ela poderia ter dito só palavras de derrota, só palavras de fracasso, só palavras de morte, mas louvado seja Deus pela vida dessa mulher, porque não foi isso que ela falou. Ela disse, né, ela liberou palavras de vitória. Ela disse: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Amados, se ela tivesse liberado palavras de fracasso, palavras de morte, com certeza ela teria ficado, né, mais doente, mais enferma ainda. Ela teria recebido conforme as suas palavras. Mas ela disse o seguinte: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Recebemos aquilo que dizemos através da fé. E qual é a conclusão que tiramos disso? Bem, se somos derrotados através da nossa própria boca, através das nossas próprias palavras. Derrotamos a nós mesmos. Porque o que a Bíblia diz em Provérbios 6:2? Estás preso com as palavras da tua boca. Certo escritor disse o seguinte: você disse que não conseguiria, e no momento em que você falou assim, você foi derrotado. Você disse que não tinha fé, e nesse exato momento, a dúvida se levantou como um gigante e o amarrou. Você falou no fracasso, e o fracasso manteve você prisioneiro. Amados,
Se você falar nas suas provações, dificuldades, que você não tem fé, que você não tem recursos financeiros, que você não tem dinheiro, a sua fé ficará murcha e seca. Porém, se você falar nos momentos de dificuldade, porém você usar a santa palavra de Deus, e você abrir a sua boca e dizer que Deus é contigo, que você é mais que vencedor, que Deus vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Eu creio piamente que a sua fé crescerá a passos largos, porque tu tens o que tu dizes. Se você confessar enfermidade, assim serão desenvolvidas enfermidades em seu organismo. Se você falar a respeito das suas dúvidas e temores, essas dúvidas e temores, amados, elas crescerão e se tornarão mais fortes. Se você confessar a sua falta de recursos financeiros, essa atitude impedirá a entrada de dinheiro na sua vida. Então, mude a sua maneira de falar. É a primeira regra para que o milagre aconteça, é mudando a nossa maneira de falar. Infelizmente, tem muitos crentes, muitos homens e mulheres de Deus, que falam como derrotados, que falam como fracassados, mas que neste momento o Espírito do Senhor, Ele esteja a ministrar no teu coração e a dizer: ei, você precisa dizer que você é forte, você precisa dizer que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, porque assim as coisas começarão a acontecer em sua vida. Infelizmente, tem muitas pessoas que vão para a igreja e voltam da igreja desanimados, de cabisbaixo, até mesmo no meio do caminho, falando palavras de derrota, palavras de fracasso. Meu irmão, tu tens o que tu dizes. A primeira regra para a vitória é mudando a nossa maneira de falar. Que a fé nesta tarde ela possa entrar no seu coração e que você possa por completo mudar a sua maneira de falar em o nome de Jesus. O segundo passo para acontecer o milagre em sua vida é agindo com fé. É fazendo o que você diz que iria fazer. Exemplo, aquela mulher, quando ouviu falar de Jesus e que nasceu uma fé em seu coração, então ela disse: se eu tão somente tocar na hora das suas vestes, eu serei curada. Mas uma das coisas incríveis que eu vejo nesse texto é que ela não ficou apenas nas suas palavras, ela foi em busca do seu milagre. Amados, quantas pessoas dizem assim: se eu fizesse isso, a minha vida mudaria. Se eu fizesse aquilo, a minha vida mudaria. Se eu jejuasse, eu seria mais cheio do Espírito Santo. Se eu lesse mais a Bíblia, a minha vida seria transformada, né? Eles ficam só, se eu fizesse, mas não fazem. Ficam só na teoria, nunca na prática. Lembre-se, uma fé sem obras, ela é morta. Então não adianta você falar que se você jejuasse, se você orasse, se você lesse a Bíblia, se você se posicionasse. Não adianta só falar, você precisa agir em conformidade à sua fé. Lembre-se, aquela mulher disse: se eu tocar na hora das suas vestes, eu serei curada. E o que ela fez em seguida? Ela saiu da sua casa e ela tomou posição de ir tocar na hora das vestes de Jesus. Não importava o que ela estava enfrentando pela frente, ela havia se posicionado. Ela não ia ficar apenas nas suas palavras, ela estava agindo por fé. Ela falou por fé e agora estava agindo em conformidade com a sua fé. E você? Tem agido em conformidade à sua fé? Se você sabe que Deus vai fazer um milagre se você orar, por que você não ora? Se você sabe que Deus vai fazer um milagre se você jejuar, por que você não jejua? Se você sabe que Deus vai fazer um milagre se você se levantar nas madrugadas, por que você não se posiciona e não se levanta, querido? Deus está esperando ver uma atitude de fé da sua parte, porque o milagre já está a caminho, meu querido, em o nome de Jesus. Amados, se aquela mulher falasse aquelas palavras tão cheias de fé, não é mesmo? Dizendo: se eu tocar na hora das vestes, ficarei curada. Porém, se ela ficasse de braços cruzados em sua casa, o milagre aconteceria? Por certo que não, né? A fé tem que ter ação, senão a fé é morta. Então, não fique dizendo: se você fizesse isso ou aquilo, a sua vida mudaria. Vai e faz, porque Deus é contigo. E tenha certeza que Deus está interessado em que a sua vida seja transformada por completo, mas depende do seu posicionamento, depende de você.
Lembre-se, o segundo passo para o milagre é agir em conformidade à sua fé, é ter ação, é agir de acordo com aquilo que você está dizendo. Então, não fique mais de braços cruzados, não diga que é o inimigo, falta realmente um posicionamento da sua parte. Às vezes você se prepara o dia inteiro e acontece um acontecimento, um imprevisto e parece que nada dá certo daquilo que você tinha se projetado. Meu irmão, não coloque a culpa no inimigo. Tá? Se posicione em Cristo Jesus. Se você tem que fazer, faça. Se você tem que levantar mais cedo, levante. Se você tem que orar mais, ore. Se você tem que ler mais a Bíblia, leia. Se você quer um milagre, lute pelo seu milagre. Se você diz que a sua vida vai mudar se você jejuar, jejue. Se você diz que a sua vida vai mudar se você orar um pouquinho mais, ore. Não estou dizendo, meu querido, que vai ser fácil, porque não vai ser. Mas se você colocar a sua fé em ação, as coisas vão começar a acontecer em sua vida, né? E disso você pode ter certeza, meu querido. Lembre-se, o modo de você agir deixa você ou derrotado ou vitorioso. De conformidade com a sua ação, você recebe ou é impedido de receber. Cada ação gera uma reação, meu querido. Então, se a tua ação for orar, vai haver uma reação. Deus vai mover as mãos em teu favor. Eu quero que, neste momento, querido, você tenha consciência disso. Que aquela mulher nasceu uma fé no seu coração. Primeiro, ela profetizou acerca da fé, acerca do milagre. E segundo, ela agiu em conformidade àquilo que ela estava falando. Isso é importante, queridos, né? Nossa ação ou nos derrota ou nos dá a vitória. Grave bem isso. A nossa ação, a nossa atitude, ou ela nos derrota ou nos dá vitória. E que a minha oração é que a sua ação te dê muita vitória em nome de Jesus, né? A nossa ação, amados, ou nós recebemos ou deixamos de receber. Essa mulher, em Marcos capítulo 5, tinha que superar vários obstáculos. Ela não orou para que Deus removesse os obstáculos da frente dela. Ela não orou para que Deus abrisse um caminho para ela passar e tocar em Jesus. Não, amados. Ela simplesmente se levantou e passou andando por cima de todos os obstáculos. Tem muitos que oram para Deus remover os obstáculos, não é mesmo? Quando na verdade Deus está esperando uma atitude nossa, uma atitude de fé, uma atitude de se levantar e passar por cima dos obstáculos em o nome de Jesus. Amados, naquela época, uma mulher com esse tipo de enfermidade, de fluxo de sangue, ela era classificada na categoria dos leprosos. E por ser classificada na categoria dos leprosos, ela não podia aparecer de modo algum em meio do público. E isso tudo por causa dos ensinamentos da sua religião. No entanto, aquela mulher se levantou contra tudo o que a sua religião dizia e pensava. Eu acredito que ela disse para si mesma: seja o que for aquilo que a religião diz ou deixa de dizer, eu vou obter a minha cura. Isso é fé. É não permitir que determinados obstáculos nos privem do direito de sermos curados, de sermos libertos, de sermos abençoados. Isso é fé. Naquela época, as mulheres também não tinham o direito de agir independentemente em público. Mas novamente que nós vemos, a fé daquela mulher era maior do que aquilo que se dizia naquela época. Seja qual for o costume, eu penso que ela dizia assim, né? Seja qual for o costume, eu vou obter a minha cura. Ninguém me segura. Nenhum tipo de costume vai me impedir de tocar em Jesus e de ser curado. Quando ela chegou ali, o que nós vemos? Uma multidão de pessoas se aglomeravam entre ela e Jesus. E na condição física enfraquecida dela, isso bastaria para dar meia volta e ir embora, não é mesmo? Muitos fazem assim. Mas a ação daquela mulher provou ao contrário. Acredito que ela dizia para si mesma: com ou sem multidão, eu vou tocar em Jesus. Meu querido, não fique admirado ou fique pasmado por causa dessa grande multidão. Com ou sem multidão, você tem que tocar em Jesus. Eu acredito que em meio aos empurrões, às cotoveladas, ela não desistiu.
caiu no chão, se levantou. Ela não desistiu. Ela foi e tocou em Jesus. Essa mulher que sofria dessa hemorragia não teria tido proveito algum se tivesse meramente dito assim: se eu apenas tocar as vestes, eu ficarei curada. Porém, se de fato ela não tivesse feito aquilo que ela estava dizendo. Não adianta, meus queridos, só dizer. Você precisa fazer o que você está dizendo. Lembre-se, aquela mulher foi curada porque ela falou, liberou a palavra de fé, dizendo que ela seria curada se tocasse em Jesus, e não ficou apenas em suas palavras, mas ela foi e agiu. Ela fez conforme a sua fé, agiu conforme a sua fé e recebeu a cura. Bem, amados, vamos dar uma parada por aqui. Amanhã vamos continuar ainda nesse texto, que é um texto bem extenso, mas que neste momento você possa ter aprendido um pouquinho acerca desse texto, acerca da fé desta mulher, da determinação desta mulher. Eu gostaria neste momento de orar com você. Maravilhoso eterno Deus, eu quero apresentar meu irmão, a minha irmã que está me ouvindo neste exato momento. Se ele está enfermo, se ela está enferma, que a tua mão de cura, que a tua mão que restaura, que a tua mão que opera o milagre, vá de encontro a esta vida, a esta necessidade, a este problema, e que seja arrancado com a raiz e tudo, Senhor. Seja câncer, seja o que for, que seja extirpado da vida deste homem, desta mulher, no nome de Jesus. Também eu oro para que o meu irmão e a minha irmã tenha mais convicção, seja mais determinado, libere mais palavras de vitória e ande em conformidade com a sua fé, e que o meu irmão e minha irmã, a partir de hoje, comece a andar em novidade de vida, de fé em fé, de glória em glória, e que eles vejam a tua bênção, Senhor, o teu milagre acontecendo neste momento, em o nome de Jesus. Meu querido, que Deus possa estar te abençoando neste momento, e que você possa usufruir de tudo o que Deus tem para a tua vida, em o nome de Jesus.